noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Lembrando, no início do nosso programa, que desenvolvemos agora o nosso endereço único. Juntamos todas as nossas atividades num só endereço, www.inteligenciaabstrata.com.br. O Fernando daqui a pouco vai pôr no visor, www.inteligenciaabstrata.com.br. A partir de lá você é direcionado para todo tipo de atividade. O Grécia Sempre, o programa Vida Inteligente, a Pax TV, N coisas, num só endereço, www.inteligenciaabstrata.com.br. Hoje eu quero ser breve na apresentação porque eu quero usufruir bastante da minha convidada. Eu vou ler para vocês a chamada do nosso programa e logo em seguida eu apresento ela para vocês. Sabe que eu não trago cola, né? Mas aqui hoje não tem jeito de eu não ter trazido alguma coisa para ler. Quem é a minha convidada de hoje é a Dulce Magalhães. Como é que você está, Dulce? Tudo bem? Eu estou muito bem. É um prazer receber você aqui. Quando eu postei a mala direta, muita gente se agradou bastante, né? Porque já te conhece, já conhece você muito, então acharam muito bom você ter aceitado vir aqui para o Vida Inteligente. Que bom. Eu vou passar um pouquinho breve currículo da Dulce, apesar que muita gente a conhece, outras pessoas não a conhecem, pelo menos o currículo, né? A Dulce Magalhães foi eleita, olha só, foi eleita a melhor palestrante com o melhor conteúdo do Brasil. Por que disso, vocês já vão descobrir já. Ela é filósofa, educadora, pesquisadora, escritora e palestrante. Eu tenho certeza que outras coisas também, né? PhD em filosofia, com foco em planejamento de carreira pela Universidade de Columbia dos Estados Unidos. Mestre em comunicação empresarial pela Universidade de Londres, na Inglaterra. Pós-graduada em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo. Especialização em educação de adultos pelas universidades de Roma, Itália e Oxford, na Inglaterra. Representante brasileira no Seminário de Cultura e Comunicação da Unesco, nos Estados Unidos. Escreveu alguns livros, O Foco Define a Sorte, Manual da Disciplina para Indisciplinados, Super Dicas para Administrar o Tempo e Aproveitar Melhor a Vida, Mensageiro do Vento, uma viagem pela mudança, e coautora dos livros Super Dicas para Ensinar a Aprender, Pensamento Estratégico para Líderes de Hoje e Amanhã, Tempo de Convergir, Manual de TID. O que é TID? Treinamento e Desenvolvimento. Treinamento e Desenvolvimento, A Paz como Caminho e Le Sacré Aujourd'hui, é isso? Isso. Publicado na França em 2003. Eleito uma das 100 lideranças da paz no mundo pela Geneve for Peace Foundation, recebeu o título de Embaixadora da Paz pelo Programa Milênios da Paz no Senado argentino. Integra o comitê de 80 lideranças da paz, coordenado pelo ex-presidente Bill Clinton para a elaboração de um programa global de cultura de paz. Dulce Magalhães foi escolhida para participar da Fundação Bill Clinton por seu extraordinário trabalho. Isso quem está falando é o Bill Clinton. Agora estou transcrevendo aqui um pronunciamento dele, um texto dele. Dulce Magalhães foi escolhida para participar da Fundação Bill Clinton por seu extraordinário trabalho ao redor do mundo. E ao longo do tempo, no convívio do projeto, aprendemos a reconhecer sua energia positiva, capacidade de cooperação, comunicação de alto impacto e seu poder de influência, que leva mais e mais pessoas a se engajarem e se transformarem através da autorreflexão, gerando autonomia. Dulce é uma líder global e seu trabalho repercute em todas as áreas de forma positiva. São líderes dessa qualidade que precisamos cultivar no mundo. Assinado Bill Clinton, presidente da Clinton Foundation. Bem, o currículo aqui não é fácil não, né? Mas me fala um pouquinho, eu quero que você fale um pouquinho, vamos começar pelo o que o Clinton falou. Que tipo de trabalho você tem desenvolvido? Porque nós vimos que você é autora, palestrante, nós vamos conversar sobre o que você faz, mas especificamente eu vejo você é membro da Unipaz também, né? Isto é, na verdade eu faço parte do Colegiado Geral da Unipaz Brasil, sou tecelã da rede internacional da Unipaz, que é uma articuladora, né, entre unidades da Unipaz e da Unipaz com o mundo. E também, neste momento, estou na presidência da Unipaz em Santa Catarina. Olha que bacana. A Unipaz, então, ela é nacional, ela é brasileira ou ela tem... A nossa reitoria fica em Brasília,
Mas nós temos unidades em outros países. Outros países. Isso. É uma organização brasileira, digamos assim. É uma organização que nasce no Brasil a partir da iniciativa de um francês. O Pierre Weil, né? Pierre Weil. Eu cheguei a conhecê-lo. Infelizmente já foi embora, né? Já passou. Já fez sua passagem. E o que é a Unipaz? Aproveitando a sua vinda aqui, a Unipaz, muita gente ouve falar Unipaz, mas pensa, é Universidade da Paz. O que significa a Unipaz? O que é a Unipaz em si? É a Universidade Internacional da Paz. Nós trabalhamos com um programa de desenvolvimento de consciência para o que a gente chama de 3 ecologias. A ecologia individual, que é eu e a minha relação comigo mesma. A ecologia social, eu e a minha relação com o outro. E a ecologia ambiental, a minha relação com o planeta. Desta forma, eu posso desenvolver uma nova percepção de realidade, expandindo os meus paradigmas, me tornando mais livre, mais saudável, mais tranquila. A gestão do tempo muda, as relações mudam, a forma como nós lidamos com os recursos e usamos os recursos mudam. Enfim, é uma transformação tremenda no campo da vida. É uma formação de 2 anos e eu sou muito grata a Pierre Weil e Roberto Crema, enfim, todos aqueles que iniciaram o processo por trazerem essa metodologia de transformação para nós. É bacana o que você falou e requer, para se ter essa consciência que você fala, existe uma preparação, né, digamos assim. Quais são os quesitos para se ingressar na Unipaz? Como é que alguém ingressa na Unipaz? É um vestibular? Como é que é isso? Nós temos um programa, atualmente é um programa de extensão, né? Extensão, tá. É um programa de extensão. Nós também oferecemos como pós-graduação eventualmente, mas a pessoa não precisa ter uma graduação para participar, porque nós também oferecemos a possibilidade de uma formação extensiva de 2 anos, sim. Né? E é um seminário por mês durante 2 anos, 24 seminários. Os seminários são presenciais? Ou não? São presenciais, Tá. Normalmente é uma sexta e sábado, uma sexta-noite e um sábado o dia todo. E a oportunidade de trabalhar dentro dos aspectos da Unipaz é o autoconhecimento e o que eu diria assim, a construção das próprias asas, de ser capaz de se tornar livre desses parâmetros tão estreitos que a cultura nos dá, dizendo, olha, para você ser feliz, você tem que fazer isso, tem que ser assim e tem que viver deste jeito. E a gente descobre que, de fato, a gente só é feliz ou só tem condições de plenitude de vida quando a gente se torna a gente mesmo. E não aquilo que nos contaram para ser. Eu penso igual, mas como chegar a se conhecer a si próprio? Esse é o grande questionamento. Porque nós, ao longo da nossa vida, nós fomos recebendo coisas que hoje estão cristalizadas em nós. Então é muito difícil você romper paradigmas, romper uma série de coisas para você acabar se encontrando a si próprio, digamos assim. Eu tenho um conceito a respeito disso. Compartilha com a gente, então. É que, de fato, há mudanças difíceis de serem feitas. Porém, mais vale fazer uma mudança difícil do que manter-se numa vida difícil. E, por vezes, porque uma determinada mudança é complicada, por exemplo, uma mudança na forma como eu lido com a saúde, a mudança como eu lido com as relações familiares, a mudança como eu lido com o dinheiro, a forma como eu lido com a prosperidade, etc. Eu penso, isso é muito difícil, eu não consigo ser diferente, essa é a forma que eu sou, e me mantenho numa vida difícil. Passo toda a minha existência vivendo uma realidade que não me satisfaz, que não é adequada para mim, porque eu não quero fazer a mudança difícil. E aí eu me conformo a uma vida difícil. Então, não importa quão difícil seja a mudança, se ela te leva para uma vida melhor, faça. Vá em frente. E essa coragem, a gente percebe que muita gente quer fazer isso, mas não tem as ferramentas, certo. Não tem a coragem. Então, já que nós estamos falando sobre isso, essas pessoas querem iniciar, é muito apropriado, o Vida Inteligente vem falando isso há 10 anos, nós falamos em transformação de consciência, o crescimento, a busca do eu interior, essas coisas todas.
mas tem pessoas que precisam de mecanismos Sim. fáceis, né? Porque todo mundo ouve, tem gente que fala complicado e as pessoas são humildes, são simples, não entendem o que se fala naquela complicação. Qual é, vamos dizer, para um neófito, eu quero mudar, eu não tenho coragem, eu me sinto impotente para mudar. A Dulce está falando isso e eu quero aproveitar o meu dia de hoje para iniciar esse meu processo de mudança. O que você recomendaria? Eu considero hoje, né, eu trabalho com processos de mudança há 25 anos. Né, esse é a minha expertise. Sim. Ao que eu me dediquei mais em todo o tempo da minha vida e carreira. Então, o que é que eu sintetizo hoje e que eu considero que as mudanças mesmo, elas não são difíceis? É que nós não conhecemos esses 3 aspectos necessários para fazer uma mudança. A primeira coisa é identificar que mudança eu quero fazer. Opa, importante. Eu tenho que saber o que eu quero mudar. Okay. Porque enquanto eu não souber o que eu quero mudar, nada vai mudar. Então, eu preciso descobrir primeiro, então, entender o que eu quero mudar em mim, né? Porque enquanto eu ficar pensando, eu queria tanto que o fulano fosse diferente, ou que a vida fosse diferente, ou que o governo fosse diferente, esquece, nada vai acontecer. Então, o que eu quero que seja diferente? Eu quero me relacionar de uma forma diferente com fulano, eu quero conseguir minha prosperidade apesar do governo, e eu quero um estado de saúde e plenitude maior na minha vida. O que seja, o que você quer mudar? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, o que eu já sei para mudar, eu vou colocar em prática. E o que eu não sei, eu vou aprender. As pessoas, às vezes elas não mudam porque elas não sabem como mudar, então elas acham que é difícil. Mas só é difícil aquilo que a gente não sabe, é verdade? Sem dúvida. Então, o que você precisa fazer? Vai aprender. Vai aprender com quem já fez a mudança. Você quer uma mudança sistêmica, tem escolas com a pedagogia iniciática, como a Unipaz e outras escolas disponíveis. A Unipaz ajuda nesse sentido? Claro, a Unipaz é um processo... 3 respostas nessas Exatamente. Olha que bacana. É um processo de mudanças. Então, eu vou aprender. Eu vou atrás, vou pesquisar. Hoje nós temos um oráculo maravilhoso, o Google. Você coloca a pergunta e vai vir 1 milhão de respostas. Sim, inclusive em outros idiomas, você pode traduzir, você pode saber o que na Rússia alguém fez para conseguir isto, ou no Quimbuquistão, ou qualquer lugar. É impressionante, é impressionante. Então, tem respostas, mas a gente não está fazendo perguntas. Então, o que eu não sei, vou procurar saber. Não tem uma forma fácil de eu conseguir aquilo que eu pretendo? Deve ter. É que eu não estou sabendo fazer a pesquisa. Então, o segundo aspecto é aprender do que eu não sei. E o terceiro aspecto, quando finalmente eu aprendi, tenho um método, uma forma que eu digo, bom, isto me serve, eu sou capaz de fazer, agora vou treinar. Vou treinar, de forma a me tornar aquilo que eu desejo, porque a gente se torna melhor naquilo que treina mais. A gente veio treinando uma série de hábitos que nos trouxeram para uma vida, às vezes boa, às vezes ruim. Sim. A parte ruim são os hábitos que eu mantenho e que eu treinei durante muito tempo. Então, eu tenho que estabelecer novos hábitos. A boa notícia é que nós hoje já sabemos, do ponto de vista científico, que é um ciclo para a construção de um novo hábito, um ciclo cerebral. A gente precisa construir um caminho neuronal, um mapa cerebral, ou seja, a gente tem que construir um caminho no cérebro para que o cérebro comece a processar aquilo de outra forma. Qual é o tempo para isso? 21 dias. Sério mesmo? 21 dias. Foi feito estudos sobre isso? Vários estudos. Eu estou fazendo uma formação com um emérito professor norte-americano, o professor William Miller, ele é considerado o maior especialista mundial em motivação. Estou fazendo uma formação de 2 anos, termino agora em dezembro. A gente só tem trabalhado a questão da pesquisa cerebral, neuroaprendizagem, neurociência, como funcionam os hormônios no cérebro e tudo isso. É uma turma global de 50 pessoas. O mais importante, baseado na ciência. Baseado na ciência. Então, para 72% dos hábitos que nós temos, das coisas que nós fazemos, a gente muda em 21 dias. Se você reproduzir aquele comportamento no mesmo horário, preferencialmente mesmo horário. Tem uma disciplina. Isso, mesmo horário e pelo mesmo tempo. Então, vou caminhar das 7 às 7h30 da manhã, todos os dias,
Durante 21 dias, você vai criar uma base neuronal. No 22º dia, antes disso você já vai sentir, desde o primeiro dia você sente o benefício e tal, mas no 22º dia, de repente você já não está, antes disso você já não está mais pensando, você já levanta para fazer aquilo. Isto aconteceu conosco quando a nossa mãe nos treinou para escovar os dentes. Então, ela deve ter pego a gente várias vezes, levado até o banheiro, escovado os dentes, explicado e tal. A gente era pequenininho, foi treinando. Depois de 21 dias, a gente começou a fazer isso. Hoje é tão automático que às vezes a gente escova o dente e depois pensa, será que eu escovei? Isso. Porque não é mais algo que demanda um trabalho. O cérebro já está fazendo automaticamente. Então, para 72% dos nossos comportamentos e hábitos, 21 dias serão suficientes. Aí tem um percentual, de comportamentos, cerca de 12%, que vão exigir 40 dias. Por quê? Porque são, talvez por causa da complexidade. Tipo, dê um exemplo de uma coisa só, sem induzir, né? Claro que... Depende da pessoa. Depende de cada um. Porque assim, não é o mesmo comportamento para todo mundo. Como é que eu posso saber uma coisa que eu vou precisar de 21 ou 40 dias, por Mas exemplo? a minha proposta é, comece e vai fazendo. Comece, ok. Se em 21 dias você ainda não tornou isso automático... Serão necessários 40. 40 dias. Se em 40 dias... Aí tem um grupo menor ainda, que é de 6% de comportamentos que vão exigir 60 dias. E 3% dos nossos comportamentos vão exigir 90 dias. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Quer dizer, você não deu margem de erro nenhum, né? Quer dizer, até 90, 100%. Em 90 dias, você muda qualquer coisa na sua vida. Olha E a só partir o que de a Dulce 21, tá falando, hein? e a partir de 21 dias, você já pode ser outro em muitas coisas. Agora, qual que é a proposta que eu considero, a minha síntese, na minha pesquisa, no meu trabalho, claro. Qual que é a proposta que eu considero que faz mais eficácia? É o que a gente chama de, eu vou chamar de hábito angular. Hábito angular. Isso, Aristóteles chamava de hábito basilar, hábito de base. Eu digo que é de ângulo, porque você pega um hábito, pega esse ângulo e muda tudo na sua vida. Por exemplo, vou dar esse exemplo do caminhar das 7 às 7h30 da manhã. Um hábito angular. Você não estava fazendo isso e começa a fazer todos os dias. Vai mudar a sua alimentação sem que você perceba. Muda a alimentação sem que você perceba, porque você está cuidando mais de si. Eu já estou vendo obesidade na coisa, né? E o cérebro, começa a dar inputs e também a produzir hormônios que antes você não estava produzindo na quantidade que te satisfaz mais. Serotonina, endorfina. Então, tem hormônios que vão mudar a sua condição, vai mudar seu apetite, o seu sono vai mudar, e a sua disposição vai mudar, a sua vitalidade, você vai ter vontade de se mexer mais, você vai estar com um ânimo melhor, você vai se tornar mais tolerante, vai ficar menos impaciente, enfim, uma série de coisas estão mudando por você fazer uma mudança de hábito. Isto, em camadas e ondas, vai mudar a sua vida como um todo. Sem dúvida, aparentemente sim. Sim, porque você se relaciona melhor, porque você consegue dar mais oportunidades, é percebido melhor, de repente você ganha mais, está ganhando mais com isso, tem mais... E a vida se transforma. E o indivíduo não percebeu, mas o que ele fez foi uma mudança. Mas uma mudança de ângulo de vida que mexeu em 360 graus da sua vida. E a partir daí ele cria motivação, ele percebe o resultado em si. Claro, quando a gente percebe algum resultado em nós, a gente sente aquela vontade de confiança, né? E aí qual é a proposta? Qual é a ideia? Faça um hábito de cada vez. Porque muita gente falha ao tentar fazer muitas mudanças ao mesmo tempo. Por exemplo, as pessoas querem fazer dieta. Normalmente o que elas fazem? É a maior dificuldade. Começam a atividade física, mudam a alimentação, fazem um monte de mudanças. E é claro que elas não conseguem manter, porque é muita sobrecarga, inclusive cerebral. Né? Claro que algumas pessoas conseguem, mas elas vão conseguir com sacrifício maior,
e às vezes por razões muito extremas também. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos fazer pequenas mudanças, uma de cada vez, e que vão impactar na nossa vida. Por exemplo, uma pessoa pode parar de tomar refrigerante durante 21 dias. Opa! O que vai acontecer com o seu corpo, com o seu paladar e com a sua relação com a vida quando ela faz uma escolha de saúde, né? Aí nós estamos imaginando uma escolha de saúde. Ou o açúcar, ou alguma coisa que de alguma forma... O cigarro. O que acontece? Por que as pessoas, por exemplo, têm dificuldade de parar de fumar? O professor Miller, na verdade, ele é um psiquiatra de formação, também tem um PhD em filosofia, mas ele começou com droga-adição, com vícios. Inclusive o tabaco e o álcool, sim, que são tratados clinicamente. São. E nós sabemos que realmente essas são as mudanças mais difíceis, porque mais que um hábito nós temos um vício. Porém, o vício, do ponto de vista físico, você limpa em 13 dias. 13? 3. Não é possível. 3. Você tá brincando. Depois disso, o que permanece é o hábito. O hábito, sim, isso é verdade. Eu tive o hábito do cigarro quase durante 40 anos. Isso. Eu sei como é que é. Então, em 3 dias, você limpa o seu sistema. Agora, você vai precisar de mais tempo para mudar o hábito. Mas, se você decompor, né, este hábito, este vício que você tem com o cigarro em desejo, ação e resultado, o que eu consigo? Eu consigo um momento de pausa, eu consigo relaxar um pouco. Como é que você pode conseguir isso fazendo outra coisa? De repente vai dar uma caminhada, de repente vai ler um livro, de repente vai ver um filme, de repente, o que você vai substituir? Só não substitua por bala, né? Porque seria trocar um vício por outro. Mas o que você pode substituir e treinar? Treinar, até que você se torne bom nisso. Olha que bom se você puder, por exemplo, substituir o hábito de fumar por ler um livro. Toda vez que você sente vontade de fumar, você vai ler o seu livro favorito, ou seus textos favoritos, ou as coisas que você mais gosta de ler. Você está criando uma nova condição. Sim. Bom, mas aí as pessoas, por que as pessoas têm dificuldade de mudar? Porque elas não sabem quanto tempo aquela coisa vai demorar. A sensação é de tortura, né? Seja para parar uma coisa, seja para começar uma coisa. Então, todo dia é um sacrifício e tal, então depois de 5, 3, 2, 4, 7 dias, depende, a pessoa desiste, porque ela acha que ela vai manter aquele sacrifício a vida toda. Não, ela vai ter que se empenhar nisso por 21 dias. 21 dias, olha que pouco tempo. Qualquer um de nós consegue aguentar isto, não? Essa informação, ela faz essa informação? Sim. Onde que a gente pode levantar essa informação? Olha, tem muitos livros, né, que hoje claro que a gente está falando de ciência. Ciência, né? Claro. Então, também revistas científicas, né, como American Scientific e outras, né? Mas um dos papéis do educador como eu é trazer essa informação a público. Isso é fantástico. Eu vou para a pesquisa, claro, é fantástico. E aí, qualquer um pode manter um hábito por 21 dias. E depois disto, pronto. Aí você já aprendeu a escovar os dentes, não precisa mais se preocupar. Você pode aprender uma nova coisa. Sempre. Esses 2 anos que você vai terminar agora em dezembro, a formação é prática também? Vocês fazem exercício com vocês mesmos, claro, o tempo né? inteiro. O tempo sim, todo? O tempo inteiro. Na verdade, a parte de pesquisa e de teste é uma parte fundamental da formação. Puxa vida. É a experimentação. Então, eu experimento bastante, né? Eu faço experiências e agora eu estou entrando, assim, numa fase muito avançada do processo. O que é a fase avançada do processo? É descobrir como é que se dá o processo da aprendizagem. E, neste momento, eu estou estudando algo que, quem sabe, eu volto no programa para falar, certeza, porque eu estou estudando nesse momento,
que é o potencial de aprendizagem que nós temos. Todos nós podemos aprender qualquer coisa em 20 horas. Qual é a técnica? Existe uma decomposição de 4 passos, mas é isso que eu preciso estudar Você mais. precisa estudar mais. E aí eu venho aqui para falar. Quer dizer, isso sobre... é factível, claro. Se você está sim, falando, sim, isso é de possível. pesquisa científica. 20 horas? 20 horas. Caramba, você divide essas 20 horas em 10 dias, vamos dizer? Sim, por exemplo. Antes de começar o programa, eu tenho que aproveitar bem você hoje. Olha só, o tempo voa, né? O papo gostoso é assim. Nós estávamos falando, eu falei uma coisa para você e eu falei, vou lembrar para você ao vivo. Nós falamos alguma coisa que cabe em tudo isso que nós estamos falando, Sim. que é necessário. Falamos sobre intuição e... Inspiração. Inspiração, eu achei fabuloso. Você falou e eu falei, vamos conversar. O que é uma coisa e o que é outra? Eu já percebi, logo que a gente conversou, percebi que muita gente confunde, então. Isso. Inspiração com intuição. O que é intuição e o que é inspiração? A intuição é o auge da nossa sabedoria. Nós só intuímos sobre aquilo que nós conhecemos. Então, uma pessoa que estuda muito, por exemplo, mecânica, estuda mecânica de automóveis. Quando liga o carro, ela ouve o barulho, ela olha e ela diz, é isto. Alguma coisa está diferente, é isso aqui. Isto, é uma intuição que diz a ela. Um médico que estuda muito... Mas não seria percepção, Dulce? Não, tem a percepção também. Mas eu estou falando de um estado mais intuitivo, que é a capacidade... Por exemplo, eu estava falando do médico. Um médico, ele tem todo um treino. Por exemplo, um cirurgião. Treina, sabe bem, conhece todos os procedimentos, mas no momento da cirurgia, ele intui que ele deve fazer uma determinada coisa, que não está no campo dos procedimentos aprendidos. E aí? Mas que traz um resultado extraordinário, porque que é isso? Isto é o auge do seu saber. É algo que foi muito conhecido, treinado, aprendido. Então, nós intuímos sobre aquilo que conhecemos. Agora, a inspiração é o seguinte, não sei nada de medicina e, de repente, eu tenho uma inspiração de uma coisa médica. Eu não sei nada de culinária e tenho uma inspiração. Onde você vai buscar essa inspiração? Onde é que está essa inspiração? Isso está num ambiente chamado inconsciente coletivo. Sério? Aí nós entramos em Jung, né? Isso. Jung. Estamos caminhando. Inconsciente coletivo, que eu chamo de grande biblioteca. Sim, outros chamam de éter. Isso. Né? Porque eu gosto de ser didática. Todos nós somos Isso é importante. Todos nós somos a pequena biblioteca. Exatamente. Tudo que eu sei é minha pequena biblioteca. Tudo que nós sabemos, a humanidade sabe, em todos os tempos, é a grande biblioteca. Quando eu digo eu tive uma ideia, eu não tive nada. A ideia está aqui. Eu captei a assim, ideia. é como onda de rádio, celular. Hoje nós temos equipamentos que podem explicar isso, né? Nós temos um aparelho celular que não tem fios, que não tem nenhuma conexão visível e que nos conecta com pessoas em qualquer parte do mundo. Isso explica o que é um inconsciente coletivo, explica o que é a grande biblioteca, nos permite, né, a internet hoje nos permite entender o que é esta teia de inter-relações em que nós estamos. Já não é mais só uma metáfora, hoje nós temos instrumentos que mostram isso. Puxa, que bacana, porque o ser humano precisa de confirmações, né? E de fato é extraordinário, porque até algumas leis, as leis físicas, mudam a partir da experiência de novos paradigmas, de novos equipamentos. Por exemplo, não é possível um mesmo objeto estar, uma mesma condição, um mesmo objeto, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Né, dentro do universo que nós temos. Sim. Porém, quando você liga para uma pessoa em São Paulo, você liga com o seu celular, sua voz sai aqui? A minha voz sai daqui. Sai aqui? Você ouve a sua voz aqui, nesse local onde você está? Não. Quando você fala, você ouve? Quando eu falo, eu estou ouvindo. Isso. E a pessoa lá em São Paulo também? Está ouvindo também. Então, a sua voz está em 2 lugares ao mesmo tempo?
Está. Muito bem. Isto é uma contradição a uma lei física mecânica. Agora nós estamos num tempo quântico. Duas coisas podem estar uma coisa pode estar em dois lugares Explica ao mesmo o tempo tempo. quântico. Puxa, não, sabe por que eu te falo isso? Eu já fiz um programa sobre isso e ele não me completou, vamos dizer assim, porque eu sou quem mais aprende aqui, fazendo entrevista e tudo. Não me completou ainda alguém para falar sobre o quântico. É muito bonito eu falar quântico. Olha que lindo quântico, a força quântica, a energia quântica. Mas como você está fazendo até o momento aqui, não teve ninguém que até algum momento pudesse trazer isso de uma forma didática, como você disse. É bem simples de entender o que é o campo quântico. Puxa, tomara que você... A primeira estrutura física que nós temos, a primeira estrutura de organização que nós temos é o átomo. Tá. Ok? Ok. Todos aprendemos na escola isso. Tivemos aula de química, né? Quem foi para a escola teve aula de química. Mesmo que tenha faltado uma aula, teve em outra, porque teve muita aula sobre o átomo. Claro. O que é um átomo? O átomo tem um núcleo, você se lembra? Uma pequena revisão. O núcleo, ao redor do núcleo, tem prótons, carga eletromagnética positiva, e os elétrons, carga eletromagnética negativa. Isso é a base de toda a estrutura do mundo conhecido que nós temos. O nosso corpo é formado por átomos, as roupas que nós usamos, essas cadeiras que nós estamos sentados, o ar que nós estamos respirando, tudo é formado por átomos. Esta é a base energética do universo. Isto é o campo quântico. Olha, aí sim, né? Isso aí o campo quântico é o universo atômico. Por que complicam tanto, então, o campo quântico, assim, explicação? Você deu uma explicação simples, vamos dizer. E por que se complica tanto? Para ficar mais bonito? É você porque nem todo cientista é educador. E aí tem falta didática da explicação. Sim, e faltando a didática, você fica sem entender, você fala coisa sem entender. Hoje se fala em coisa quântica, física quântica, mecânica quântica, isso se explica através da quântica, mas que quântica, cara? Como é que se explica através da quântica? Cadê a didática disso aí? Eu dizer que se explica através da quântica não é didática. Isso é o universo atômico, que é a base de todo o universo conhecido. E esta é a base energética do nosso universo. Átomos são a coisa mais abundante do universo que nós conhecemos. Sim. A mais abundante. E os átomos são a energia necessária para a gente construir qualquer coisa, produzir, para a gente, enfim, conseguir colocar em prática qualquer coisa. Assim, o universo é abundante. Esta é a qualidade do universo. O universo é um universo de abundância. E por que podemos dizer que é uma ciência que está engatinhando? A física quântica, a mecânica quântica, tudo que é questão quântica. É o conhecimento fácil que você disse, o átomo, seus elétrons, tudo isso aqui, a atuação dele. Qual é a diferença para transformar isso num cone ao contrário, vamos dizer, que você não sabe onde é que pode chegar? É que, de fato, assim... Quando nós pensamos até em termos de ciência, nós estamos engatinhando, né? Com certeza. Nós estamos falando aí do século XV, Descartes, isso. Newton. É recente, tudo é muito recente. Isso. Então, do ponto de vista da história, é antes de ontem. Sim, né? antes de ontem, isso. É muito recente. Mas, de qualquer forma, nós viemos de uma realidade de pensamento em que nada era conhecido, tudo era, então, por uma intervenção divina, por uma intervenção sobrenatural, nós não entendíamos os fenômenos. Bom, depois começa com a ciência o entendimento dos fenômenos. E aí a ciência, especialmente na visão de Descartes e Newton, vai nos trazer uma visão mecânica do mundo, que vai nos ajudar a compreender um monte de coisa. E vai nos levar, inclusive, à descoberta do motor, à combustão, a uma série de coisas que impulsionam o mundo como nós o conhecemos hoje. Mas estas leis da mecânica, que são do universo mais palpável, mais visível, quando nós vamos para o universo atômico, elas não valem. Por exemplo, uma coisa não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Isto é da física mecânica. Isso. Só que na física atômica ou quântica, pode. Isso é possível.
Tanto que a gente tem um celular em que nós temos uma voz aqui e em São Paulo ao mesmo tempo. Então, isso significa que há leis que regem esse universo quântico que ainda não são conhecidas por nós. Não significa que elas não existam. Sim, elas ainda não são conhecidas. Exatamente, é mais ou menos como a lei da gravidade. Não é porque Newton descobriu que ela então passou a existir. Já estava aí. Já se viu que Einstein tinha algumas coisas que ele se enganou, então ele deu um limite que a ciência já ultrapassou isso, né? Então, exatamente. Então, a questão é que nós avançamos em relação àquilo que nós podemos perceber. E verdadeiramente, o que nós sabemos sobre as leis quânticas é muito pouco, ainda. Isso é verdade. Ainda é muito pouco. Na verdade, hoje nós temos um pesquisador, um emérito professor da Universidade de Sorbonne, Jean-Pierre Garnier Mallet, foi indicado para o Nobel de Física, então eu estou falando de ciência de vanguarda. Né? Ele fala em cura instantânea. Cura instantânea. Isso é do campo quântico. A cura ainda não é instantânea, ele inclusive considera que ela está muito lenta para um campo quântico. A pessoa vai dormir com diabetes, o recorte de pesquisa dele é com pacientes diabéticos, Sim. Na França, na Espanha e Portugal. Vai dormir com diabetes e acorda sem. Mas nós temos fenômenos de cura instantânea. Do indivíduo estar, por exemplo, com um câncer. Sim, se subir metástase. E no minuto seguinte não estar mais. Isso se modificou no campo quântico. Agora, como? Isso nós não sabemos. Sim. Mas isso não é um fenômeno sobrenatural nem miraculoso. Isso é um fenômeno físico. Aconteceu no corpo do indivíduo. É um fenômeno físico. Só que nós ainda não sabemos quais são essas leis. No caso do Jean-Pierre Garnier Mallet, ele descobriu a lei do desdobramento do tempo. O sono paradoxal, que é o sono mais profundo, nos permite entrar em contato com o que eu chamo, né, por favor, não é a frase do professor, eu chamo de HD original. Nosso arquivo original de funcionamento. Então, com as técnicas que o professor descobriu, o indivíduo vai lá, acessa o seu HD original, que ele chama de duplo. Você está dizendo como individualidade ou o HD que veio todo mundo, vamos dizer? Não, é individual. Individual. E ele vai dar um restart no sistema, e o sistema vai começar a funcionar sem o diabetes. Vai formatar o HD. E vai formatar o HD. É isso, e aí você vem com o HD zerinho. Exato. Sabe o que eu estou gostando da nossa conversa? É que você está trazendo ciência. Uhum. Falando de holismo, falando de coisas aí, pela ciência, embasado na ciência. Isso é maravilhoso, isso foi uma surpresa para mim. Por falar nisso, como nós estamos entrando nesse caminho, você vai ter que voltar mais vezes, com certeza. Depois que eu estudar aquele negócio de como aprender tudo em 20 horas, né? Que eu estou estudando agora, estou mergulhada nesse tema. Mas tem outras coisas boas que eu vi lá no seu currículo, no seu site aí, que nós vamos colocar, dulcemagalhães.com.br. Então não tem erro, né? Dulce Magalhães, sem o tio, porque senão você não aceita, dulcemagalhães.com.br. Acessem que vocês vão ver. Tudo isso aí que nós estamos conversando vai caber bem numa coisa que você vai fazer agora. Você vai fazer um workshop junto com uma colega, como é que eu posso chamar? Isso, uma amiga. Uma amiga sua. Uma amiga que é também ela é uma terapeuta, jornalista de formação, uma terapeuta psicodramatista. Opa. De São Paulo, é a presidente da Unipaz São Paulo atualmente. Olha que bacana. A Lucila Camargo. A Lucila vem a Florianópolis e eu e ela vamos facilitar juntas um workshop, uma imersão de 3 dias. 3 dias? Sexta-noite, sábado o dia todo e domingo... Vai ser agora em março, não é março 20? Não, é setembro. Setembro, março, olha só, nossa senhora, eu estou já entrei no quântico, tá vendo? Depois em março nós vamos trazer uma sacerdotisa de Avalon para Florianópolis, mas agora... Em março eu vou lembrar, que a Eneida pediu para eu lembrar, que tem formação transpessoal, uma nova turma da Eneida em março. Mas oportunamente a gente avisa. Sim. E bacana, o que você tem em março também, que você falou? Uma sacerdotisa? Uma sacerdotisa de Avalon, de Glastonbury, na Inglaterra. Porque nós vamos o universo simbólico dos símbolos e mitos celtas,
Olha que bacana. E como é que nós podemos fazer a transformação dos padrões pessoais através desses símbolos. Puxa, então... sem você estar preso a isso, né, por exemplo? Não é uma experiência religiosa primeiro, porque é uma experiência simbólica, um símbolo, filosófica. Idolatrando o símbolo. Não, os símbolos nem são materiais. Bacana. Eles são abstrações sobre... Toda palavra é um símbolo. Sim. Um símbolo. Então, é isso, o símbolo é uma abstração. Mas qual é o símbolo que melhor qualifica o meu corpo, por exemplo? Porque a gente, grego, a gente se maldiz, né? O indivíduo se maldiz. Quem já não se chamou de idiota? Quem já não disse como eu estou feio, como eu estou feia? Né? Então, o indivíduo se torna maldito. Ele maldiz a si mesmo. Olha que interessante. E o símbolo precisa ser requalificado. E nós podemos nos tornar benditos, bem dizer a nós mesmos. Olha que bacana, traz essa sacerdotisa aqui. Criar uma nova realidade quântica. Olha. Dulce, é o seguinte, agora eu quero que você vai explicar isso aqui. Nós temos 15 minutos, quase 17 minutos. Eu melhor é o título desse workshop. A chamada eu pus assim, que eu pus na chamada do nosso programa de hoje. Como podemos desatar velhos nós e construir novos laços? Foi isso que você falou no começo ou não? Você vai ensinar esse tipo de programação que você falou no começo? Ou já é uma outra técnica, desatar velhos nós e construir novos laços? Quando a gente falou das cristalizações que a gente tem, a gente não consegue quebrar essas coisas. Será agora de 25 a 27 de setembro aqui em Florianópolis. Aqui em Florianópolis. As pessoas podem pedir informações na Unipaz. Na Unipaz. Isso. Entra no site da Unipaz. unipassc.org.br. unipassc.org.br. Tem tracinho no... Não. Não, Unipaz SC tudo junto. unipassc.org.br. Isso. Então, o que nós vamos viver nesta imersão? Nós vamos viver um mapa arquetípico da mudança produzido por Carl Gustav Jung, o fundador da psicologia moderna. Sim. Jung é um austríaco que abre-se para o mundo, ele vai para o Oriente, ele vai para o Extremo Oriente, para a China, para a Índia, ele vai para o Oriente Médio, ele descobre toda uma linguagem e ele organiza um roteiro de mudança com 12 tarefas. Nós vamos viver essas 12 tarefas. 3 tarefas para cada fase da vida. A criança interior e a criança, esse arquétipo, esse papel, esse modelo que nós vivemos, muitas vezes nós não cumprimos ainda a tarefa da criança e nós estamos vivendo situações de uma criança mal educada ou não desenvolvida. Lógica, sim. E por isso que nós temos ainda adultos que fazem birra, adultos que ficam de mal, não é? Adultos que não falam contra adultos, isso é coisa de criança. Tem, exatamente. Isso é coisa de criança. Então, para cada fase, são 4 fases, a criança, o adolescente, o adulto e o maduro. 4 fases. 3 tarefas para cada fase. Para você ter uma ideia, a primeira tarefa da criança, é dominar a própria violência. Não é dissolver, não é superar, não é dominar a própria violência. Sim. Quantos adultos você conhece que não dominam a própria violência? Muito. Que espalham sua grosseria, sua violência, a dificuldade, a primeira tarefa. Então nós vamos trabalhar todas essas... Tem vivência. Tem vivência. Então eu vou trabalhar o desdobramento conceitual, ou seja, trazer exemplos, metáforas, trazer a história disso tudo. Bacana. E a Lucila, que é psicodramatista, ela vai fazer um psicodrama com um grupo de cada uma das fases. Então, o psicodrama da criança, depois do adolescente, depois do adulto e depois do maduro. Para quê? Para acelerar o nosso processo de transformação. Então, a gente vai compreender com a mente, a gente vai trabalhar isso com as emoções, a gente vai experimentar isso no corpo e a gente vai mudar o paradigma. As pessoas vão sair com um plano de mudança entre o momento que entram na imersão e quando elas saem com um plano de mudança que, na minha experiência, as pessoas mudam até fisicamente. Não brinca. No período de 3 dias. Porque as pessoas hoje, elas eu percebo, eu vivo no holismo
nossa, quase meio século, as pessoas hoje já elas querem coisa nova, elas querem resultado, elas querem ir para um workshop, elas querem ir para um lugar e sair com resultado. É porque nós estamos num tempo, Grego, de terapias quânticas. Aí é que está. Essa é uma terapia quântica? É uma terapia quântica. Porque terapia é o caminho do cuidado, né? Do autocuidado, da autotransformação. Quando nós pensamos no começo do século XX, que era nesse começo do século XX, nós vínhamos de uma mentalidade, de uma visão de mundo que era física mecânica, tinha sentido, por exemplo, um processo terapêutico durar 12 anos. Né? Muito 12 tempo, anos. uma eternidade. 7 anos. Uma coisa grande, de muito tempo. Hoje, nós temos experiências de transformação, como eu disse, a cura é instantânea. Puxa vida. Estamos falando de cura instantânea, mas processos de entendimento e transformação que se dão mesmo num período de um encontro, por vezes de 4 horas, no período de um seminário de final de semana, no período da leitura de um livro. O indivíduo só, ele com ele mesmo, ele com o universo, porque um livro é um universo, né? Puxa, é um indivíduo que escreveu e todas as referências que o indivíduo tem e todas as referências que o leitor tem. Então é um encontro de universos. Você lê no livro, você se transporta, você vira, você percebe o que ele estava vivendo, né? Você viaja pelo mundo, você conhece pessoas. Até hoje eu tenho personagens que eu li em livros, dos quais eu sinto saudades, porque eu acompanhei desde o nascimento. É bacana isso. Pessoas que eu acompanhei a história desde o nascimento. Elas se tornaram reais para mim. Puxa, que bacana. Porque as pessoas dizem assim, mas isso não é muita fantasia. O que não é fantasia? Tudo é fantasia nossa. Nós projetamos o mundo que estamos vivendo. Por falar nisso de fantasia, qual é a sua visão de Maya? Bom, Maya é a palavra em sânscrito, é a deusa da ilusão. Deusa da ilusão. Então, a deusa da ilusão, na verdade, assim, primeiro, entender que isso é uma divindade, não um demônio. Tá. Essa é a primeira coisa. Né? Então, não é para brigar com as nossas ilusões. Uma coisa que eu digo assim para as pessoas, tenha muita compaixão e muito cuidado com a crença de cada um. Porque ninguém tem uma crença por acaso. Nós temos essa crença que nos ajuda a sobreviver, a lidar com a vida, a lidar com as coisas. Clarice Lispector, que é uma maravilhosa autora brasileira, ela tem uma frase que para mim faz todo sentido nesse contexto. Ela diz, o problema de eliminar nossos defeitos é que a gente nunca sabe qual é o defeito que mantém nossa estrutura em pé. Então, às vezes, uma pessoa é muito agressiva, por exemplo. É muito agressiva, mas é a forma dela lidar com o próprio medo, dela lidar com a dificuldade e com os empecilhos. É a defesa dela, né? É a forma dela lidar com a vida. Então, se ela não desenvolver condições de lidar de outra forma, apenas impedi-la de ser agressiva não vai fazer com que ela consiga nada, ao contrário. Pelo contrário, você vai fragilizá-la, né? Totalmente. Puxa vida, que bacana isso. Então, é preciso que a gente tenha muita consciência disto. Compaixão é uma qualidade que eu considero essencial. Tem 3 qualidades que eu considero essenciais para o progresso de todos nós. Compaixão, sermos capazes de perceber as coisas também pelo ângulo do outro e olhar para a realidade a partir do todo e não de mim apenas. A segunda questão é a generosidade, que é oferecer ao outro o que ele verdadeiramente precisa e não o que me sobra. Né? Porque tem gente que acha que generosidade é dar o que está sobrando. Isso. Não, é perceber o que o outro precisa e oferecer a ele o que ele precisa, não necessariamente o que nos sobra. Tá? Por vezes até dividir do que temos e precisamos, porque o outro também precisa, mas isso compõe uma prosperidade coletiva. E o terceiro aspecto é a lealdade para consigo, para com o outro e para com o planeta. Se nós formos leais, nós seremos sinceros, nós seremos destemidos, nós seremos realmente servidores, porque a lealdade pressupõe tudo isso.
Então, eu considero, né, olhando para o campo dos valores, que essas 3 questões elas precisariam ser ensinadas na escola. Puxa vida, por que não? Por que não? É verdade, mas sempre tem que ter um começo, né? E é bacana, sem isso não tem, sem a lealdade, sem isso que você acabou de dizer, não tem... Lealdade, generosidade, compaixão são qualidades que deveríamos aprender na escola. E você sabe, Grego, às vezes as pessoas confundem generosidade com gratuidade. Então acham que a coisa precisa, para ser generosa, ela precisa ser gratuita. E eu aprendi uma coisa com Jean-Yves Leloup, que é um dos fundadores da Unipaz e é um dos teóricos da teoria fundamental da cultura de paz no mundo. Ele é um sacerdote exicaste francês. Jean-Yves fala no Colégio Internacional dos Terapeutas sobre a gratuidade como um estado de liberdade, que é traduzido da seguinte forma, vou traduzir da minha forma. Vamos lá. Gratuidade não é não cobrar, a gratuidade é não tornar ninguém um devedor. Olha que bacana. Porque às vezes, você não cobra e o indivíduo fica devendo aquilo para você a vida toda. Ou alguém não te cobra e aquele favor custa caríssimo para você. Sem dúvida, sempre. Isso e é verdade. por vezes eu vejo assim, pais e mães que confundem esta questão e cobram dos filhos um determinado comportamento, ou querem que ela siga determinada carreira, ou tenham determinada vida, porque eu cuidei de você, pensando que isso é gratuidade e generosidade. Não é. Tá? Se você está cobrando, é porque tem um preço. Tem, claro que sim. Não é gratuito. Em todas você está falando, eu vejo N situações do nosso dia a dia. Isso. E todas essas questões, elas são permeadas dentro do seminário, da imersão que nós vamos fazer. Porque elas tratam destes temas que vão tirando a gente do emaranhado, da confusão. Na verdade, qual que é a grande tarefa de transformação? É sair da confusão para a clareza. O nome foi super feliz, então, eu melhor. Só pode melhorar você tendo... Exatamente. Você vai fazer a própria pessoa descobrir tudo isso aqui. Quer dizer, vocês vão mostrar o caminho e a pessoa vai vivenciar isso aqui, esses caminhos. E, na verdade, não é para ela se transformar em alguma coisa, é para ela descobrir quem ela é de fato. Olha que bacana, e todo mundo quer saber, né, quem sou eu. Sabe qual é o maior paradoxo, Grego? Sabe qual é a maior contradição da vida? Qual é? É que a gente precisa mudar para ser quem é. Olha só, hein? Precisamos mudar para descobrirmos quem somos. A gente precisa mudar para ser quem é, para parar de ser quem não é, para parar de fazer o que não quer, viver o que não gosta, nos tornarmos verdadeiramente quem somos. Então, a mudança é para nos revelar. A vida deve ser uma experiência de autorrevelação. E a gente devia realmente ser capaz de dar nascimento a nós mesmos. Caramba, que bacana. Pena que o tempo está correndo. E eu acho que tem 5 minutinhos aqui. Eu quero perguntar uma coisa que eu sempre confessei aqui na frente da câmera, que eu sou uma pessoa transparente. Isso eu faço questão de ser. Eu tenho uma grande dificuldade e assumo, meus telespectadores já sabem, do perdão. Como você trabalha com perdão? Eu não consigo perdoar. Perdão é uma parte bem integrante dessa imersão. Eu não consigo esquecer o que fazem comigo. Assim, como muita gente, talvez não esqueça o que eu já fiz com elas também. Eu vou ser bem didática para você. Vamos lá. Okay? Primeiro, a palavra perdão é uma palavra de origem latina. E é formada por 2 palavras. O prefixo per, que é perene, permanente, tudo que é permanente, e doar, que é abrir mão. Perdoar é abrir mão permanentemente, é não deixar nada grudado em você. Perdoar nunca teve a ver com o outro, sempre teve a ver contigo. Então, não é o que o outro fez, é como você se sente. E, portanto, tem gente que não perdoa até quem já morreu, que significa que o problema nunca foi do outro mesmo. Claro que não é do outro. O problema é quem está com rancor, quem guarda aquelas coisas em si. Né? Que, aliás, tem uma frase interessante desse tema do perdão, que diz que guardar mágoa é como tomar veneno esperando que o outro morra. Exatamente, né? É interessante, isso mesmo. Então, o perdão é a qualidade de autocura, né? De você liberar aquilo que não serve mais. Entendendo que memória é uma questão de edição. Tá? Você tem 1,5 bilhão de instantes de memória para pensar
nesse momento. Você escolhe o que você quiser, porque justamente você vai pegar uma coisa que você não gosta. Essa que é a questão, por quê? Então, voltando ao início do programa, em 21 dias eu posso mudar isso? Completamente. E sabe como é que você pode fazer? Tem uma técnica bem simples. Vamos lá. Uma situação em que você se sentiu magoado, ofendido, o que seja. Você vai reconstruir essa situação que você já pensou 1 milhão de vezes nela. Claro. Só que você agora vai reconstituir de outra forma. Você vai colocar, por exemplo, nariz de palhaço em você e na pessoa, vai colocar cabelo colorido, vai colocar roupas engraçadas. No começo você não vai achar graça nenhuma, porque você está ainda com a emoção carregada, claro, daquela sensação anterior. Mas você vai repetir isto umas 30, 40, 50 vezes no máximo. Quantas? Tá, 50. Normalmente 50 vezes é suficiente. Você vai arquivar esta informação de uma outra forma. Vai arquivar o evento com outras informações. Você já deu nova roupagem para aquilo? Vai dar nova roupagem. Interessantíssimo. Você vai rir disso, eu te garanto. Olha aí. Faça a experiência e depois me eu conta. Vou fazer, claro que você vou fazer. Acaba rindo da situação, porque aquilo que é ultra doloroso é, na verdade, uma forma de arquivar. Quando você arquiva de outra forma, tem tanta coisa que talvez para outra pessoa fosse ofensivo, para você não significou nada. Exatamente. Você não arquivou de uma forma que desse valor e significado. E tudo tem a ver com o valor que eu dou à coisa. Se uma pessoa de 30 anos te ofender, por exemplo, te chamar de idiota, você vai ficar, pois por quê? O que eu fiz? Agora, se uma criança de 2 anos falar, tio, você é um idiota, o que você vai falar? Poxa, graça. Graça, você vai dizer, quem ensinou isso para a criança? Ai, que bonitinho. Exatamente. Por quê? Por quê? Me diga. Porque a gente tem aquelas coisas pré-fixadas no nosso corpo. Mas por que você vai achar graça da criança? Porque é uma criança, eu sei que ela é pura, que ela não está envolta em mais nada naquilo lá. Ela não sabe o que está falando? Exatamente. E por que você acha que o indivíduo de 30 anos sabe? Porque eu acho que ele sabe, porque ele é um adulto. É o tal do achismo, que o achismo... Mas ele não te conhece, nem você te conhece direito. Mais que isso, não é que ele errou de fato, né? Porque de vez em quando todos nós também somos idiotas. Claro que por que a gente se ofende com isso, se ele falou de alguma coisa que é da gente mesmo? Às vezes a gente pode reagir achando graça, como a gente pode querer brigar com a pessoa. Porque assim, o que é que nós não somos? Nós somos gênios e nós somos ignorantes na mesma medida. Na mesma medida, sem então, dúvida. Se nós somos extremos, qualquer coisa que falarem de nós também é verdade. Então, a gente não devia se ofender com nada. A questão sempre é como é que eu me percebo. Quando eu amplio o meu potencial, quanto mais possibilidades eu sou, menos ofensas a vida me oferece. Mas para isso, tem isso aqui que eu tenho certeza que você vai ensinar nesse workshop. Deu tempo já, Fernando? Pode. É que a gente precisa ter como é que se diz? Eu preciso ter um caminho. Eu tendo um caminho, aí sim, eu já tenho um caminho, em cima desse caminho eu já sei por onde eu vou trilhar, e aí essa caminhada eu que vou fazer. Eu sei que pelo menos eu estou no caminho. Isso. É isso, mais ou menos isso que você, entre outras coisas aqui. Pena que o nosso tempo já foi, olha só, Lúcia, que pena. Mas você vai voltar aqui, porque tem muitas coisas, eu adorei, porque eu não sabia. O gostoso do programa ao vivo é isso, que a gente não tem expectativa, a gente não sabe que vai não falar. Tem roteiro, não tem nada. E o que me entusiasmou bastante é exatamente isso, que você trouxe, não sei se é correto que eu vou dizer, você trouxe o holismo através da ciência. Isso que é bacana. O holismo ele precisa de uma base científica também para ter credibilidade, né? Porque a gente vê tantas coisas por aí. Isso você trouxe hoje, eu te agradeço muito. A porta do Vida Inteligente aberto. Eu espero que você esteja... Você viaja muito ou você fica... Eu viajo bastante, mas eu sempre passo por Florianópolis, que eu moro aqui. Sim. E adoro, né? Adoro essa terra, por isso eu escolhi como eu meu vi na lar. sua gama de palestras e tudo isso aqui, tem muito assunto que, puxa vida, eu tenho certeza que o objetivo do Vida Inteligente é levar transformação para as pessoas, levar coisa boa, diferente, né? E você trouxe muitas dessas coisas boas hoje, eu te agradeço bastante. Gratidão a você. Então, www.dulcemagalhães.com.br. Entre e deleite-se. E quem quiser, entre em contato dentro do Unipaz, www.unipassc.org.br, para ter informações sobre esse workshop. É isso? Isso mesmo. Então tá bom. Obrigado, Dulce. Um fraterno abraço e um feliz sempre.